E aí pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o governo Lula. O Lula, desde as suas campanhas à presidência até o governo, sempre teve uma característica muito populista. Então, populismo é quando você defende os interesses sociais, os interesses dos pobres, para que a massa, para que a população possa te defender, para que a população possa votar em você. Então, com base nesse populismo, nós vamos começar falando sobre o governo Lula e a principal característica do governo dele, que são os programas sociais. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa social em que as pessoas com baixa renda podem solicitar um auxílio do governo, ou seja, recebem um dinheiro pela quantidade de filhos que têm. Então, se a gente for pensar, é uma preocupação do governo em tentar ajudar quem realmente precisa, porque os ricos não precisam de ajuda do governo, os pobres sim. Então, a preocupação do governo para com os pobres é extremamente interessante. O problema do Bolsa Família é que torna essas famílias extremamente dependentes. E muitas famílias não se interessam em buscar um trabalho para continuar dependentes do Bolsa Família. Tá certo, não é uma ajuda de custo tão alta, mas ainda assim muitas famílias aceitam ficar apenas com Bolsa Família ao invés de procurar um trabalho mais digno. Então, ao mesmo tempo, os programas sociais fazem parte de uma característica boa e ruim. A característica boa seria auxiliar as famílias necessitadas e a característica ruim seria a dependência dessas famílias necessitadas. Mas o governo Lula não é responsável pela criação do Bolsa Família em si. O Bolsa Família foi criado no governo Fernando Henrique e o governo Lula apenas pegou um programa já existente e ampliou. Isso é muito comum dos governos, pegar uma coisa boa do governo anterior e ampliar no seu governo, principalmente nos governos que têm uma característica mais populista. Recentemente o governo Bolsonaro declarou que ia ampliar o Bolsa Família e ia mudar de nome, ou seja, o governo Bolsonaro ia criar um novo programa social, mas na verdade ele já existia. Nós vamos começar agora uma aterrissagem com uma unificação de vários programas sociais e o lançamento de um Renda Brasil, que o presidente vai lançar, porque aprendemos também, durante toda essa crise, que havia 38 milhões de brasileiros invisíveis. Só que esse projeto do governo Bolsonaro foi vetado porque os cofres públicos não iam aguentar uma ampliação do Bolsa Família. Além do Bolsa Família, o governo Lula criou vários outros programas sociais inspirados no Bolsa Família, como, por exemplo, Fome Zero, Programa de Incentivo ao Estudo Universitário. Tudo isso pensando em apenas uma coisa: no populismo. Porque quanto mais direito você dá para a população, mais a população vai te defender. Pense então que hoje o governo decida retirar o programa Bolsa Família. Esse governo provavelmente não conseguiria terminar o mandato. Lembre que o populismo não é específico de um governo só. Vários governantes na história tiveram atitudes populistas para poder aumentar o seu poder político, como por exemplo Getúlio Vargas. Mas programas sociais custam muito caro. Como é que o governo Lula conseguiu bancar tudo isso? Foi por conta da exportação de commodities. Commodity, de uma forma mais simplificada, seria a produção de matéria-prima que pode ser estocada, como por exemplo o suco de laranja congelado. Ele pode ser estocado e você não perde o valor dele. O Brasil é um dos maiores produtores de laranja. Como também a soja. Você pode estocar a soja e você não perde a soja. A China e o Japão compram muita soja do Brasil. Como também o petróleo. O petróleo ele pode ser estocado e o valor dele não vai ser perdido. Então, o aumento da exportação de commodities durante o governo Lula provocou um aumento da economia brasileira. O Brasil chegou a ser a quinta economia mundial durante o governo Lula. Pense que isso não é mérito apenas do governo Lula. Nós temos do governo Itamar Franco o Plano Real, que deu extremamente certo, que conseguiu frear a inflação. No governo Fernando Henrique nós temos a venda de empresas estatais, que retirou o prejuízo do governo brasileiro. E o presidente Lula pega o Brasil numa situação econômica muito boa. Então o crescimento econômico durante o governo Lula não é uma surpresa. Provavelmente o crescimento econômico seria o mesmo com outro presidente. Como a situação econômica do Brasil está muito boa, nós temos uma grande oferta de emprego, porque existe um aumento na produção e são necessárias mais pessoas para produzir, mais pessoas para vender, então nós temos uma queda no desemprego durante o governo Lula. É uma característica boa se nós formos pensar, mas nem tudo durante o governo Lula são características boas. Nós também tivemos escândalo de corrupção durante o governo Lula, chamado Mensalão. Mesmo com o escândalo de corrupção, a popularidade do Lula não foi abalada, porque, seguindo a regra da crise econômica, sempre quando a situação econômica do país está boa, o governo ele é bem avaliado. Então é um governo bom. E a boa situação econômica do país, aliada
ao populismo gerado pelos programas sociais, fez com que o Lula ele fosse reeleito. Ainda por conta dos commodities, o governo investe no que nós chamamos de infraestrutura. Surgem o que nós chamamos de PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Então são construídas diversas rodovias, diversas estradas, coisas que podem oferecer condições para o crescimento econômico do país, porque é através das rodovias, das ferrovias que se faz o transporte de mercadorias. Então são coisas que facilitam, que melhoram a condição de um país. Se formos pensar, o investimento em infraestrutura é uma característica extremamente boa, porque faz com que o país ele cresça economicamente, dá condições para o crescimento econômico. Mas também a respeito desses PACs nós temos características ruins, como por exemplo obras paradas, muito recurso público utilizado em uma obra que não foi para frente. É como dizem, uma ponte que liga nada a lugar nenhum. Agora nós vamos fazer uma crítica ao governo Lula. Nós vamos fazer então uma análise geral do governo Lula. De forma geral, o governo Lula é um governo bom, porque durante o governo Lula nós temos uma boa situação econômica. Durante o governo Lula nós temos uma preocupação com os projetos sociais, que também seria uma característica boa. Temos um crescimento na produção e oferta de emprego. Isso seria uma outra característica boa. Temos um grande escândalo de corrupção no alto escalão do governo, seria uma característica ruim. A grande crítica ao governo Lula não é a respeito do mensalão, mas sim a respeito da infraestrutura. A crítica é a seguinte: a situação econômica do país nunca esteve tão bem em toda a história. O governo tinha muito dinheiro para investir, e se o governo tivesse investido mais pesado em infraestrutura, o Brasil não voltaria a entrar em crise tão cedo, nem enfrentar uma forte inflação. Nunca fale que um governante ele é ladrão. Se você não gosta de um governo, você deve ter argumentos contra esse governo e dar ênfase nas características ruins. Como também, se você gosta de um governo, você deve defender esse governo com argumentos, dando ênfase nas características boas. Mas o correto é você ponderar as características boas e ruins e chegar a uma conclusão, se o governo foi bom ou ruim. Imagina um cara sendo acusado de suicídio e não tenha sido ele o assassino. O que é que a família do morto quer? Que ele seja morto. Imagina um cara sendo acusado de suicídio e não tenha sido ele o assassino. O que é que a família do morto quer? Que ele seja morto.